fala de hoje com a professora Darcília, temos a honra de receber a professora aqui conosco hoje na universidade. Ela participou de uma banca de mestrado mais cedo, às 14 horas, e aproveitamos o momento para a aula inaugural, apesar de ser no final do semestre, a gente não teve a oportunidade de fazer antes do Prof. Letras, do mestrado profissional. Temos algumas pessoas aqui e, obviamente, o convite foi estendido não só para o mestrado profissional, também para o acadêmico e para o pessoal do curso de Letras, licenciatura e bacharelado. Entre o seu currículo imenso da professora Darcília, tem um item que não deveria ser citado, mas ela foi minha professora na graduação. Então, eu acho que é um item que ela deveria apagar do currículo, mas existe, né? Então, de acordo com o currículo Lattes, diz assim: Darcília Marindir Pinto Simões, professora associada de Língua Portuguesa do Instituto de Letras, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, eleita vice-presidente da Associação Internacional de Linguística do Português, 2014 a 2017, parecerista ad hoc do CNPq, da CAPES, da Universidade Federal de Pernambuco, etc. Professora colaboradora no programa de pós-graduação estrito sensu em Língua, Literatura e Interculturalidade da Universidade Estadual de Goiás, campus Cora Coralina, pós-doutora em Linguística, Universidade Federal do Ceará, e em Comunicação e Semiótica, PUC São Paulo, doutora em Letras Vernáculas, mestre em Letras, líder do grupo de pesquisa em Semiótica, Leitura e Produção de Textos. Coordena na UERJ os seguintes projetos de extensão: Laboratório de Semiótica, LabSem, Publicações Dialogarte, Supervisora de Bolsas, Iniciação à Docência, coordenou o Minter Língua Portuguesa, nas suas áreas de interesse maior, língua portuguesa, semiótica, linguística aplicada e etc. Então, essa é uma versão super resumida do resumo dela, né? Então, temos o prazer de tê-la conosco hoje, uma oportunidade ímpar. Então, eu gostaria que nós a saudássemos com a salva de palmas e passo a palavra para ela. Darcília, fica à vontade. Muito obrigada a todos, obrigada pelo convite do Nathaniel, obrigada pela presença da colega, que é coordenadora também, né? Fui, passei para ele. Ah, tá certo, mas fica sendo. Ele diz que eu tenho que apagar essa mancha do meu currículo, mas essa mancha é uma medalha no currículo, ter ex-alunos como o Nathaniel, ok? Todos vocês um dia vão sentir essa beleza de ter um ex-aluno, né, nessa situação em que eu encontro o Nathaniel hoje. A gente vai começar sem as telas, tomara que consigamos ainda pô-las, porque eu tinha preparado um conjunto de imagens bem interessantes para mostrar para vocês, porque o tema que eu vou falar fica até esquisito, né, não ter imagem, né? Porque o tema inicial, que foi o que saiu divulgado por aí, Semiótica, as inteligências múltiplas e o ensino da língua, eu substituí por um tema mais objetivo, que seria inteligências múltiplas, iconicidade, multimodalidade, ensino de línguas, que são as palavras-chave desse tema maior, mas que são as coisas que vão orientar a nossa fala. Qual é, assim, a meta principal dessa conversa? Primeiro de tudo é mostrar que hoje nós estamos numa época que é preciso mudar muita coisa, porque agora há pouco a gente estava conversando aí com um petit comité e a gente lembrava das crianças que já nascem com capacidade de manipular um smartphone ou um iPad. Você vê criança no carrinho, enquanto os pais fazem compra no mercado, está o pirralho lá, o bebê que não tem nem um ano, mexendo naquilo, brincando, se divertindo. Então, esse mundo é muito diferente do mundo em que eu e ela, por exemplo, entramos na escola, que era um mundo que nós já íamos para a escola na expectativa de só encontrar papel, letras, quadro negro, né? Quadro negro e giz. E com uma convicção criada pelos nossos pais do que a gente ia fazer lá e por que a gente estava lá. Nós hoje temos uma clientela muito diferenciada, muitos estão lá forçados pelo Bolsa Família, muitos estão lá
iludidos pelos pais, por algum motivo qualquer, e muitos estão lá de passagem, por um simples acidente de pescoço. Então, o trabalho do professor com uma clientela dessa natureza é uma coisa de louco. Nós temos que ser melhores do que a televisão, nós temos que ser melhores do que o smartphone, nós temos que ser melhores do que um iPad ou qualquer outro tablet, né? Para poder encantar os alunos. Mas nós temos a coadjuvância de muitos recursos que hoje estão na mão dos alunos. Você não vê hoje um aluno que não tem um smartphone na sala de aula. Então, nós podemos explorar isso em benefício do processo de ensino e aprendizagem, ou melhor, dos processos de ensino e de aprendizagem. Eu vou ler uma introdução para situar vocês em algumas coisas. Ele diz assim: a inovação precisa alcançar as salas de aula. Não basta usar projetor multimídia, tablet ou smartphones. A coadjuvância no plano tático deve considerar contribuições científicas, sobretudo as que estudam a cognição. É patente a relevância das pesquisas que analisam o potencial cognitivo dos sujeitos e estabelecem o cruzamento dessas capacidades com outras descobertas que julgamos relevantes. Dentre essas contribuições, destacamos a teoria das inteligências múltiplas. Howard Gardner, 1994-1995, que vem atender a um novo modelo de comunicação. A proliferação tecnológica tem instigado a promoção de novas composições textuais, sendo estas constituídas por elementos advindos das múltiplas formas da linguagem escrita, oral, visual. Embora questionada por pedagogos e psicólogos, entre outros cientistas, as inteligências múltiplas existem e, observada a história da divisão dos saberes em disciplinas, infere-se que já se supunha, mesmo inconscientemente até certa altura, a existência de competências e habilidades distintas, as quais estariam situadas em regiões diferentes do cérebro. A prevalência de uma perspectiva lógica na discussão dos processos de aprendizagem deixa de fora a constituição biológica do ser humano. Essa constituição ressalta os sentidos biofisiológicos com os quais o homem interage com o mundo. A percepção sensorial, tato, paladar, olfato, audição e visão, atua na construção das aprendizagens mediadas por corpo e mente. Portanto, não é possível discutir processos de aprendizagem de modo monofocal, ou seja, exclusivamente observado na dimensão lógico-linguística. O processamento mental não opera em conformidade com a produção industrial, que parece ter norteado a criação dos currículos. Esta ótica parece enquadrar o trabalho em sala de aula na mesma perspectiva das linhas de produção. Uma sucessão de estímulos lógicos deveria produzir aprendizagens equivalentes em todos os sujeitos. Uma das características da linha de produção é que o tempo gasto numa determinada operação não varie muito de empregado para empregado. E essa visão aplicada ao processo de aprendizagem coloca os alunos numa posição de igualdade impossível entre os seres em geral e entre os humanos em especial. Muito cedo se viu que isso não passava de uma ilusão. Todavia, esse modelo curricular ainda prevalece. Na elaboração de linhas de produção, a lógica deve prevalecer em prol da automação e a consequente rapidez. No entanto, as reações humanas não são uniformes. Por isso, os esquemas lógicos produzem respostas diferenciadas e geram inquietação no ambiente escolar. Professores e alunos nervosos e mesmo frustrados por não atingirem um sucesso padronizado previamente e classificado como ideal de aprendizagem. Ora, se trabalhamos com seres humanos, indivíduos e individuais, como pretender respostas uniformes aos estímulos oferecidos? Nesse ponto entra a teoria das inteligências múltiplas.
que já explicavam desde sempre a questão da inclinação individual para essa ou aquela área ou subárea de conhecimento. Mesmo os gêmeos idênticos, univitelinos, não apresentam ou desenvolvem comportamentos idênticos. Embora resultem da fecundação de um óvulo por um espermatozoide, que posteriormente se subdivide, o material genético é idêntico. Com o passar dos anos, os gêmeos univitelinos vão sofrendo influência do meio ambiente, das modulações genéticas e vão se tornando algo diferentes. Outras pesquisas sobre desenvolvimento cognitivo e neuropsicologia sugerem que as habilidades cognitivas são bem mais diferenciadas e mais específicas do que se acreditava. Cientistas atestam que o sistema nervoso humano não é um órgão com propósito único, tampouco é infinitamente plástico. Atualmente, já há quem afirme que o sistema nervoso é altamente diferenciado e que diferentes centros neurais processam diferentes tipos de informação. E eu reiterei o diferente aqui porque é o que marca esse momento. Um estudioso psicólogo da Universidade de Harvard, Howard Gardner, contrapôs-se à visão tradicional da inteligência, a qual enfatiza as habilidades linguística e lógico-matemática. Gardner inicialmente afirmou que um indivíduo normal é capaz de operar em 7 diferentes áreas intelectuais, podendo estas serem até independentes. Parte da ideia de que não existem habilidades gerais e põe em xeque os testes de inteligência que, com papel e lápis, afirmam poder avaliar diferentes atuações valorizadas em culturas. Nós somos do tempo do teste do QI, né? Resumindo, Gardner define inteligência como a habilidade para resolver problemas ou criar produtos que sejam significativos em um ou mais ambientes culturais. Até aí tá legal? A partir das premissas, inexistência de habilidades gerais, testes que nivelam os indivíduos por padrão único e noção de inteligência como capacidade de solucionar problemas e criação de produtos indispensáveis, Gardner formula a teoria das inteligências múltiplas como uma alternativa para o conceito de inteligência como uma capacidade inata, geral e única com que os indivíduos atuariam em qualquer área. Discorda da noção piagetiana de que todos os aspectos da simbolização partem de uma mesma função. Ah, que bom. Um minutinho, intervalo para o café. Pega do outro lado, para não encostar nele. Não, está certo. Deixa isso aqui. Isso vai funcionar. Então, vamos dar uma retomada aqui pelas imagens? Vamos dar uma retomada pelas imagens. O plano da conferência, tá? Habilidades necessárias para a aquisição de línguas, teoria das inteligências múltiplas, fundamento, tipologia, iconicidade da língua e da imagem, multimodalidade e aplicação. Nós ainda estamos no primeiro tópico, ok? Teoria das múltiplas, da inteligências múltiplas, fundamentos, as zonas do cérebro e o fundador, Howard Gardner. E a divisão dos saberes em disciplinas. Então, vocês podem observar que a história da produção curricular, sem querer, trabalhava no eixo das experiências, das inteligências, considerando essa divisão dos conteúdos por áreas de raciocínio. É o cálculo aqui, é a espacialidade ali, e vai por aí afora. Daqui a pouco nós vamos ver isso em figuras, né? No entanto, a nossa interpretação histórica dessa divisão em disciplinas nunca levou em conta que essa divisão também responde a características particulares das nossas zonas cerebrais. Então, vejamos. Acho que a imagem ficou pequena, né? Aquele cérebro, ou pelo menos o colorido, vocês estão vendo, não estão? Então, aquele colorido está mostrando as variadas zonas
do cérebro humano, que, deixa eu olhar o meu aqui de pertinho, que eu também sou meio cega, né? Vamos lá. Eu vou apontar para vocês. Vocês têm ali, por exemplo, só que o negócio estava sem tinta, tá uma porcaria, né? Aqui, olha, expressão da personalidade. Meu Deus, a imagem que eu fiz aqui está pior do que está projetada lá, porque a máquina estava com a tinta acabando, saiu uma droga, né? Mas cada zona do cérebro corresponde a um tipo de resposta sensorial, e aí vocês verão essa outra figura, que está legível graças a Deus, né? Em que nós temos ali o amarelinho correspondente à aprendizagem de línguas, o vermelho correspondente à aprendizagem da geografia e da história, essa cor meio de burro quando foge aqui, correspondente à matemática e física, biologia e química no verdinho, até tem tudo a ver, né? Trabalhos em grupo no roxinho, esse roxo aqui, educação musical no cor de maravilha, que realmente a educação musical é uma maravilha, né? Então, educação física nesse outro alaranjado, e olha, ela passaria por aqui, mas chegaria lá em cima. E aqui a independência, ou a autonomia, ou coisa que o valha. Então, nós estamos ali com um mapeamento das disciplinas distribuídas pelas inteligências das quais somos dotados. Mas é evidente, ninguém há de discutir diferentemente, que nós temos inclinações maiores para cá ou para lá. Senão todos nós seríamos Baryshnikov, não é? Agora eu boto aqui, por exemplo, uma passagem daquele balé Gisele, subam ao palco. Desgraça completa, né? Então vamos lá. Não vamos nos arriscar. Então, só para, vamos dizer, organizar o pensamento, né? Divisão de saberes em disciplinas comprova a existência de competências e habilidades distintas, as quais estariam situadas em regiões diferentes do cérebro. Ok? Vamos lá. Semioticistas. Foi muito engraçado, uma vez quando eu cheguei à Venezuela, para um congresso de semiótica. Só que, inadvertidamente, eu e a minha colega não tínhamos levado em mãos, estava dentro da mala, o endereço do evento. Aí pegamos um táxi lá no aeroporto e eu perguntei para o sujeito, né? Claro que falando espanhol, pelo amor de Deus, né? Mas eu perguntei para ele se ele tinha noção de onde estava ocorrendo o congresso de semiótica. Aí, na mesma hora, respondeu: médicas, ontem mesmo eu fui fazer um exame, porque eu estou com um problema nessa vista aqui, e o médico disse que talvez eu tenha até que operar. Aí eu falei: não, senhor, nós não somos médicas, e a semiótica que a gente está procurando não tem nada a ver com o olho de ninguém. Faz o seguinte, toca o carro, e nos leva para o centro da cidade. E, por sorte, o congresso era na Casa da Moeda, bem no centro. Então, ficamos lá. Essa ideia de semiótica é a coisa mais engraçada, porque cada um vai chutando uma coisa diferente. Em geral, o que tem de mais próximo são coisas relacionadas à visão, né? Mas até a Santa Ela, quando eu estava fazendo o curso lá em São Paulo com ela, ela disse que ela passou diversas vezes por situações cômicas com relação a dizer assim, professora de semiótica. Então, é professora que só enxerga de um olho. Né? Semiótica é ótica pela metade, né? Não é nada disso. Assim como, agora há pouco, o Guanes me perguntou, ele me entrevistou, chique é dessa, o Guanes me entrevistou e perguntou o que era semiótica. A semiótica, em palavras simples, é uma ciência que estuda o processo de construção dos significados. Então, tudo que significa interessa para a semiótica. Tudo. O voo de um pássaro interessa para a semiótica. Uma folha que cai da árvore interessa para a semiótica. Mas não
pelo voo em si, nem pela queda em si, mas pelo que isso representa na hora que tem um observador ali. O que me causou o esvoaçar de um pássaro? O que me causou a queda daquela folha, daquela árvore, naquele momento? Então, a semiótica observa essas, que é a interação entre a cognição e a produção de significados. Deixa eu ver adiante aqui, para eu não dar saltos muito grandes. Vou trazendo para vocês ali os caras. Cadê o Abdu? Abdu está aí? Não está mais não? Sumiu? Já foi? Que eu tinha conversado com ele sobre esses sujeitos. Aí falei com você também sobre eles, né? E eu, né? É o seguinte, esses estudiosos, né, dentre os quais ali eu me meti exibidamente, são estudiosos da semiótica que trabalham com iconicidade. Eles, Günter Klesse e Theo van Leeuwen, eles estudam a semiótica da imagem. O Theo, inclusive, é engenheiro. O outro eu não sei, não procurei saber da vida pessoal dele. Depois eu até vou me interessar, né? E eu sempre fui, a vida inteira, professora de língua portuguesa. Antes de ser professora de língua portuguesa, professora de alfabetização, que está dentro do mesmo eixo de interesses. E fui me envolver com a iconicidade da língua. Bom, primeira coisa, o que é iconicidade? Alguém tem ideia? Quem tem ideia, levanta o dedo. Por exemplo, quando a gente quer ir ao banheiro, o que a gente procura num corredor? A plaquinha, né? E normalmente a plaquinha tem algum desenho que vai, inclusive, orientar seu ingresso naquele ambiente para não dar com a cara no lugar errado, né? Ontem mesmo, engraçado, no aeroporto Santos Dumont, o sujeito entrou no banheiro feminino. E ainda quis discutir comigo. Eu falei, moço, o masculino é ali. Mas... Eu falei, aqui é feminino, ainda. Ainda. Então, nós vamos buscando sempre elementos que nos orientam, ou não. No trânsito. Né? No trânsito, nós temos que seguir todo um conjunto de sinais, de modo que a gente possa não sair matando ninguém por aí, ou quebrando os carros por aí, ou fazendo toda sorte de desastres. Então, isso aí, de uma certa forma, de uma forma bem simplória, bem grosseira, é uma ideia prévia de iconicidade. Ou seja, você fica buscando sinais que te promovam algum tipo de raciocínio para resolver um problema que você tem naquela hora. Você quer ir em um determinado lugar e não sabe se dobra à direita ou à esquerda, mas ali tem um sinal que só é possível dobrar à direita. Mesmo que você não saiba que era para ir à direita ou à esquerda, naquele momento o problema está resolvido. Você só pode ir à direita. Se virar à esquerda vai ter desastre, correto? Então, a iconicidade é um processo em que você se orienta pela qualidade do signo, né? Günter Klesse, né, e o Van Leeuwen resolveram levar isso para o ambiente do design. Então, eles também trabalham na imagem em si, quais são as qualidades dessa imagem que podem promover raciocínios, que podem excitar a cognição e prestar serviço no ambiente da comunicação. Eu parti, como já disse há pouco Algones, a minha primeira experiência foi com as crianças e alfabetização, em que eu traduzi para elas a ideia de aprender a língua escrita como se estivesse desenhando. Elas antes tinham o compromisso de aprender um código totalmente abstrato, que o código da língua é a convenção e, portanto, é abstratíssimo. Mas eu transformei isso numa grande brincadeira de desenhar e as crianças, em 4 meses, estavam produzindo pequenos textos, né? Partindo da leitura de imagens, eles começaram a desenhar as palavras, porque eu consegui convencê-los de que, se eles eram capazes de desenhar bolas, árvores, casas, bonequinhas, lua, estrela, eles também seriam capazes de dar um outro desenho para aquelas mesmas coisas.
E aí nós começamos a ensinar a desenhar palavras. Então ele podia desenhar aquela bola, mas ele também podia desenhar aquela bola. E nessa brincadeira eles foram adquirindo o código escrito. Voltando à iconicidade. O ícone é um tipo de signo que, em verdade vos digo, nós nunca o alcançamos, porque ele só acontece aqui dentro. Isso que a gente chama de ícone aqui na roda da malandragem, na verdade, isso aí é um ícone degenerado, é um ícone de segunda geração, porque é um ícone que já foi processado racionalmente, trabalhado pelo código linguístico que a gente domina e transformado no que a gente chama de hipoícone ou ícone de segunda. Vamos andando por aqui. Eu trouxe, por exemplo, um quadro de Velázquez, que é um quadro muito conhecido, né, o quadro das meninas, e trouxe ao lado um mapeamento dos planos de produção desse quadro. Nós, leigos, olhamos para o quadro e jamais a gente chegaria à conclusão daqueles vários planos. Porém, pela qualidade da tinta, pela qualidade da porção de tinta depositada em determinado lugar do quadro, que implica uma pressão X do pincel sobre a tela, os estudiosos da pintura conseguem chegar àquele planejamento do que veio primeiro, o ovo ou a galinha. Agora, eles partiram o quê? Da cor da tinta e da pressão, que são qualidades. Eles não partiram em si do desenho. Eles partiram de materiais que produzem o desenho. Ali, vocês vão fazer uma outra comparação. Eu tenho um pintor clássico e eu tenho um pintor moderno. Observem que nessa pintura, que nós vamos considerar muito difícil de fazer, está a maior objetividade. Nessa pintura que alguém vai dizer assim, isso a gente joga um monte de tinta assim, faz um monte de borrão, né? E fez um quadro, ficou a maior subjetividade. Por que isso? Porque aqui você consegue, mesmo sem conhecer Velázquez, mesmo sem saber que o quadro se chama As Meninas, você dizer, e é lá o quadro das meninas. Você consegue chegar lá. E aquele outro? Aí é que a porca torce o rabo, porque vocês vão agora, acredito eu, começar a entender a história do ícone. Como é que você se prende num quadro desse? Você está numa exposição, tem quadro de tudo que é pintor, de tudo quanto é estilo, você passou por aquele ali, você diz assim, mas que quadro estranho. E você vai. Daqui a pouco você volta. E fica novamente parado diante do quadro. O quadro te desafia. O que te prendeu a ele? Alguém arrisca? As cores. As cores e especialmente a cor vermelha. Aquele vermelho te captura, que é a qualidade mais forte expressa ali. Eu tenho outras qualidades ali, mas é o vermelho que te capturou. E por que esse vermelho te capturou? Porque ele te lembra sangue, porque ele te lembra amor, porque ele te lembra vida, e vai embora, vai por aí. Oi? Paixão, né? Raiva, não é? Incêndio, fogo. Então, quanta coisa você associa a partir da qualidade cor vermelha. Observem que o vermelho em si, ele não significa nada. É uma simples cor. Você, semioticamente, vai produzindo significados para eles segundo a sua experiência vital. E é aí que entram as questões relacionadas a também as experiências, as inteligências múltiplas. Porque, da mesma forma que você interpretou o vermelho como paixão e eu interpretei o vermelho como guerra, isso vai representar nossas vivências. Correto? A mesma coisa se faz com as inteligências.
né? Um outro vai dizer, cor não me chama atenção. Mas, em compensação, se você colocar ali vidros de perfume, sempre vai ter um perfume que vai te capturar. Inclusive, aquele cara que não deu a menor atenção para o quadro porque só tinha cor para ver, não tinha nenhuma figurinha, ele vai ser capturado por um cheiro. E nessa brincadeira, você já vai descobrindo as inclinações dos camaradas. Aquele que está muito inclinado com as cores, muito inclinado com as tintas ou com o desenho, ele já está me dizendo por onde ele pode passar. Enquanto que o outro preferiu os cheiros, e pelo tipo de cheiro, se é um cheiro acre, se é um cheiro doce, ele também já vai te dizendo coisas. Então, essas qualidades são os ícones. Nós trabalhamos na vida real muito mais, exclusivamente com os símbolos, porque são as palavras, são símbolos, as figuras que a gente inventa por aí. Eu decidi que o cristianismo é representado pela cruz. Se naquela época alguém decidisse que seria representado pela coroa de espinhos, nós teríamos engolido isso e carregaríamos isso historicamente, porque isso é símbolo, é convenção. Mas tem no meio do caminho esse ícone difícil para burro, o símbolo que você tem que engolir, né? Você tem o índice. Vocês já ouviram falar de Sérgio Moro, que ele disse, quando você quiser achar um crime, siga o caminho do dinheiro. Já ouviram isso? Né? Ele está correndo atrás de índices. Não é? Toda vez que há um crime, eles vão examinar o que de vestígio ficou ali. Qual foi o tipo de vestígio? No Rio de Janeiro, que é a terra da bala, mas que não é a bala de açúcar, infelizmente, vocês têm lá os exames dos projéteis que vão dizer de que tipo de arma partiu, a posição que o projetil circulou até atingir o alvo, e N coisas. Eles estão procurando índices, que na linguagem jurídica se traduz como indícios. Os índices, para nós, da semiótica, eles são como que setas, vetores, vão apontando para as coisas. Por exemplo, quando se pensa em língua, e você vai estudar deixis, você está estudando índices. São palavras que apontam para outras, né? Então, a coisa é assim. Iconicidade é o quê? A capacidade que um sinal qualquer, captável por por quaisquer dos nossos sentidos, seja capaz de deflagrar aqui a produção de um significado. Esse é o ícone. O índice não. É aquele que a gente olha para o céu, está tudo escuro, vai vir chuva aí. Isso é índice. Você sentiu o cheirinho? Estão fazendo churrasco, cara. Ó, isso é índice. Né? De repente, lá no Rio de Janeiro, tem presunto por aí, mas não é aquele com que se faz sanduíche. Né? Então, são essas coisas que nos levam a observar o mundo semioticamente. Vamos ver. Né? A iconicidade, ela é uma qualidade exclusiva, é uma qualidade, nesse caso, é a cor. Aquele ali, por que ele é mais objetivo? Por que ele é mais fácil de interpretar? Porque ele é verossímil. Ele nos leva a coisas que nós presenciamos no cotidiano da nossa vida. Daí a verossimilhança, que é uma qualidade que faz com que as coisas sejam plausíveis. Essas coisinhas aí vocês conhecem, todas elas, né? Todo mundo lida com isso aí todo dia, e nada mais são do que signos híbridos. Porque você tem, ao mesmo tempo, como é que eu vou dizer assim? A presença da qualidade, a presença da orientação, que é típica do índice, e a presença do símbolo, que é o elemento convencional. Vamos lá. Ô Jesus, volta, rapaz. Volta.
Por que ele não quer? Volta com o dedo, então. Isso. Observem bem, aqui, olha. Por que isso que está aqui tem que significar passagem proibida? Da onde saiu isso, né? Então, isso aqui mostra para a gente o que é uma convenção pura. Esse signo aqui tem o vermelho, que normalmente nós associamos a perigo, mas também tem a palavra stop. Se fosse do nosso código aqui, seria pare. Então, esse é um signo totalmente híbrido, porque tem palavra, tem cor, tem forma, tem uma conjunção de várias qualidades, né? Por exemplo, sinal de trânsito vermelho e verde. Aí você diz, não, isso aí é porque o vermelho associa ao perigo, ao sangue, à morte, e o verde associa à esperança. Tá, mas quem é que começou a associar o verde à esperança? Só porque é um bichinho que chama esperança? Não foi assim. O vermelho dá para você entender. Só cortar aqui vai sair um líquidozinho vermelho e que não é suco de tomate. Mas o verde para a esperança é uma convenção pura. Tanto é que há culturas em que o verde não é esperança. Agora, o sangue fica difícil de mudar a cor, né? Então, vocês têm ali também os emojis, ou emojis. Eu hoje ouvi falar emojis, agora eu já não sei mais se é emojis ou emojis. Então, temos ali essas figurinhas com as quais a gente enriquece, ilustra, complementa a nossa fala nas redes sociais. E por que precisamos desses? Porque a fala das redes sociais ela é rápida, ela é urgente. E se a gente começar a escrever um texto igual esse que eu estava lendo aqui, o camarada já foi. Quando você acabou de escrever a frase, ele já está em São Paulo, né? Então, não dá. Ah, e um detalhe... Volta outra vez, vou te dar trabalho. É um detalhe importante ali. Voltou. Vocês observem que tem ali, ó, ícones, ícones, índices e ícones símbolos. Não existe signo puro, tá? O signo puro está dentro da minha cabeça, projetado na minha tela mental, segundo a teoria de Ítalo Calvino, um semioticista italiano muito importante, que faz uma apresentação muito significativa e simbólica desse processo da cognição com a projeção das imagens no cérebro. Melhor dizendo, na mente. Traduzindo a iconicidade, né? Pela linguística, semelhança existente em certos signos linguísticos entre a forma e a coisa representada, o que ocorre em onomatopeias, por exemplo, e palavras onomatopeicas, tarará. Muito bem. Essa definição que eu tirei de dicionário é uma definição meio torta, porque ele diz semelhança existente. Em geral, eu tenho uma semelhança construída. No ícone, a semelhança é construída. No símbolo e no índice é que você tem uma semelhança pré-existente. E na semiótica, propriedade que tem o signo icônico de representar, por semelhança, o mundo real. De novo, uma mentira. Porque eles estão partindo, essas definições estão de internet, eles estão partindo dos ícones, que é uma denominação que se dá a todos esses elementos, por exemplo, dos softwares. Tudo aquilo que aparece na telinha do computador, você clica no ícone de não sei o quê, clica no ícone, não é assim? Pois é, mas esse aí é um emprego deformado do nome ícone. Nós estaríamos, na verdade, trabalhando ali com índices. Se você clicar aqui, você vai Então, é um vetor. É um vetor. E os símbolos, né? Por exemplo, se você clicou naquela carinha toda vermelhinha dos emojis, o que você tem? Uma pessoa com raiva, né? Se você clicou naquela que a pessoinha está com os olhinhos fechados e aparece um monte de zebrinha aqui em cima, uns risquinhos assim, está dormindo, né? Mas tudo isso é convenção, porque uma outra pessoa de uma outra cultura pode não entender dessa forma. Em vez de entender que o cara está dormindo, ressonando, cochilando, pode entender que ele está pegando fogo saindo fumaça. Então, nós trabalhamos na vida prática com índices e símbolos.
os ícones estão sempre deformados por aí. E a deformação aparece nas definições que estão distribuídas pelos dicionários, a não ser os dicionários de semióticas, é claro. Imagem e palavra. Inclusive, vou fazer uns comerciais aqui. Vocês têm à disposição na internet, grátis, o livro Letramento pela Imagem, tá? Quem se interessar por isso, coloca lá, Darcília Simões, Alfabetização pela Imagem ou Letramento pela Imagem, e vocês vão chegar no livro e vão baixar e vão ficar com o livro para vocês. Como dizem os garotinhos lá do Rio de Janeiro, de grátis, tia, de grátis, né? Então, olha só, ver alguém lendo na rua é automático olhar a capa e o título. E o que a gente busca na capa normalmente? É o nome? Não. A primeira coisa que a gente busca na capa são os elementos não linguísticos. Você quer saber da cor, você quer saber se tem alguma figura. O nosso sentido da visão vai sempre em busca de imagens. Se eu convenço o meu aluno que a palavra escrita é a imagem de uma ideia, pronto, resolveu o problema. Ele já vai ser capturado pela língua escrita. Vejam ali uma tirinha, a Mônica e o Cebolinha, né? Então, inclusive eu não estou enxergando nada, vê se você interpreta isso. Já usei isso em sala também, Darcília. Na verdade, você tem o Cebolinha com o dedo machucado e aparece a Mônica com a maleta de primeiros socorros. No quadro seguinte, ela resolve o problema dele. Ele está gritando de dor, colocando esparadrapo na boca dele. Então, resolve o problema. Então, vocês observem bem que é uma atividade interessante partir do não verbal para o verbal. Porque você vai aguçando vários tipos de cognição e vai trazendo o aluno para perto do objeto, vai trazendo o aluno para perto do conteúdo. Ele vai começar a se sentir desafiado. Vamos contar com palavras essa historinha? Vamos ver que historinha que é. Alguém quer contar? Senão eu vou explorar ela, que é a colega. Você quer contar? A criação automática. Criação instantânea. Nossa, Luluzinha, hein? É a Luluzinha. E ela tá caçando o quê ali, meu Deus do céu? Borboleta. Qualquer coisa que voa. Então, a Luluzinha vai toda preparada, né, para a sua caçada. Passa por uma árvore e onde já tem um passarinho, mas ela acaba se batendo ali, né? Ela focou No pássaro e deu com a cara na árvore. Aí resolveu. Ixi, eu também não estou chegando aqui. Ao bater com a cara na árvore, ela viu estrelas. Aí saiu atrás das estrelas. Ela foi atrás das estrelas. Capturou uma estrela? Eu não estou. E foi levar para o Bolinha. Quando cadê a estrela, né? Saiu e vai embora. E deixa com cara de boba, achando que tinha feito. Perdeu, né? Perdeu a caça. Ela perdeu. Ela não conseguia entender que aquela caça dela foi uma caça hipotética, porque as estrelas que ela estava vendo eram estrelas que não existiam, a não ser na sensação que ela teve depois da pancada que tomou na cabeça, né? Então, esses exercícios, que parecem tolos, são exercícios que excitam a tua imaginação, e você vai observar que você vai trabalhar ali com temporalidade, você vai trabalhar com espacialidade, você vai trabalhar com uma série de coisas, com a sequência de fatos que vão sendo melhor expressos por um aluno
menos bem expressos por um outro, né, de acordo com as suas capacidades. Multimodalidade, o que é e como se faz? Multi, todo mundo sabe o que é, né? E modalidade, o que lembra modalidade? Lembra modo, né? Então, modos, meios e vai por aí afora. Então, vamos lá. Uma primeira definição, né? Variedade dos modos de comunicação existentes. Então, você pode fazer uma comunicação por múltiplos meios. Modos de comunicação linguísticos, a escrita e a oralidade, visuais, imagem, fotografia, gestuais, apontar o dedo, balançar a cabeça. A vestimenta comunica? O modo de andar comunica? A cor dos cabelos ou das unhas comunica? Vocês querem ver uma coisa? Você deve saber o que está acontecendo com a UERJ, né? Aí, se um professor da UERJ amanhã entra em sala assim, alô, pessoal, tudo legal, o que vão entender? Saiu o salário do pobre coitado. Porque normalmente a gente está chegando lá assim, né? E aí, gente, tudo bem? Tudo bem. Tudo bem. Como é que estão as coisas? Vamos vivendo, vamos escapando, né? Então, se você muda essa expressão, você não precisa nem dizer mais nada. O camarada já faz uma inferência, descobre o que pode estar acontecendo, né? Então, tudo comunica. Tudo mesmo. Ai, meu filho. Pronto. As cobrinhas do Veríssimo, né? Vamos massacrá-los, vamos. Vamos arrasar eles, vamos. Mas antes vamos acertar o pronome. Estava na hora de corrigir a gramática do texto. Já pensou os bandidos querendo assaltar alguma coisa aí, um fala uma gramática quebrada lá, e não, peraí, para. Não sei se vocês já viram Os Melhores do Mundo. Tem isso, né? O policial e o bandido, e eles combinam que cada palavra errada que saísse, ele matava um refém, né? No fim, ele, o bandido, fala uma coisa errada e ele se mata, né? Aquilo ali é genial, né? Então, para a gente se responder, como é que é essa preocupação com esse tipo de correção? Olha quantos falariam arrasá-los e quantos falariam arrasar eles. Quem fala assim, então, dentro dessa projeção, você consegue imaginar onde é que está o uso formal e o uso informal da linguagem, né? Então, você vai poder mostrar para o aluno a diferença de expressão, comunicando a mesma coisa, mas por diferentes classes sociais ou mesmo pela mesma classe social em diferentes situações. Como dinamizar a aula de língua? Aceitar as múltiplas inteligências é o primeiro passo. Porque aí você sabe, de antemão, que um mesmo estímulo vai receber resposta diferenciada dos seus alunos. E você tem que estar preparado para pegar essa resposta e trabalhar a resposta. Se a resposta não é boa, se a resposta é deficiente ou deficitária, ou mesmo errada, vamos trabalhar essa resposta para ver por que ele chegou nessa conclusão. E não partir da premissa de, esse cara é uma besta quadrada. Olha só, vou dar um maço de capim para ele, né? Nada disso. A gente tira proveito das respostas erradas também. Porque a partir de uma resposta errada, você consegue avançar, às vezes, numa teoria. Explorar a multimodalidade, aquilo que não foi percebido, não foi assimilado por um determinado tipo de linguagem, vamos tentar um outro. Eu, por exemplo, eu uso muito a música em sala de aula. E olha bem, desde 95 eu não trabalho mais com ensino médio e nem com escola primária, fundamental, nada. Eu estou trabalhando só com graduação e pós-graduação.
Mas eu tenho sentido necessidade de trazer ou de levar para a sala de aula essas outras linguagens coadjuvantes, de modo a aula ficar dinâmica. Vocês querem ver um exemplo último, assim, bem recente? Eu estava dando aula de fonologia. Quem que gosta de fonologia aqui, levanta o dedo. Tem uma mão. É sempre assim. Isso já é esperado. O que acontece? Eu estava dando aula na língua portuguesa 5, é fonologia. E alguns alunos, mal eu cheguei e apresentei a disciplina e os conteúdos, aquele hall de coisa e tal, desapareceram, nunca mais voltaram para a sala de aula. Eram 25, eu fiquei com 15. Bom, na aula seguinte eu comecei a apresentar, a fazer a explanação. No final do período agora, em que eu não tive nenhuma reprovação, fizemos uma avaliação do curso e umas alunas, umas 2 ou 3, especialmente a Mariana, assim, professora, eu nunca me diverti tanto. Fazer as pesquisas finais que eu dei, em vez de dar provas, eu pedi 3 pesquisas. E uma das pesquisas chatérrima, porque eu faço que eles vão à rua ouvir o que as pessoas falam, anotar e depois conferir a forma ouvida com a forma dicionarizada. Até aí tá bom, engraçado, legal. Segunda parte do trabalho. Agora vocês vão explicar as mudanças metaplasmáticas da língua formal dicionarizada para a fala popular. Então, eles vão estudar aqueles metaplasmas maravilhosos que a gente aprende do latim ao português, né? E eles fizeram isso. E o último trabalho foi capturar na internet memes, posts e tudo que tivesse direito, que trouxesse, e aí você já vê que eu saio da fonologia já entrando para a semântica, que é o caso da homonímia, polissemia, homofonímia, homofonia e homografia. Eles vão catar posts e memes em que o humor nasça dessa qualidade dos signos da língua. Ou é a mesma grafia e o sentido diferente, ou é o mesmo som e o significado diferente. Foi por aí afora. Então, eles acharam esses 3 pesquisas, inclusive quando eu falei dos metaplasmas, eu levei o material, Souza da Silveira, Ismael de Lima Coutinho e o Diabo A4. Falei, vocês vão gostar, vocês vão amar. E eu fiz os exemplos, porque também tem que exemplificar. Querer que o aluno adivinhe uma coisa que ele nunca viu antes. Então, começamos a fazer em sala de aula. E que legal, professora, deixa eu fazer? Aí começa a vir o quadro. Tá, agora vocês vão fazer em casa o resto sozinhos. E eu pedi 20 exemplos comentados. Eles tinham que dar a razão semântica e o argumento fonológico. Então, eles acharam que esse tipo de trabalho foi simplesmente divertidíssimo. Explorando o elemento novo, que é a internet, fazendo ouvir a fala da rua e entendendo para que estuda fonologia, meu Deus do céu. Porque eu brinco com eles logo nas primeiras aulas, quando eu começo a apresentar os fonemas, vogais, consoantes, labiais, dentais, né? Guturais, aquelas coisas. Eu digo, olha, prometo para vocês que se um dia eu chegar numa fila de mercado e encontrar vocês fazendo classificação de vogal e consoante, eu chamo a polícia, hein? Aí as pessoas olhando, porque em princípio vocês acham que isso não serve para nada, né? Então tem que fazer um exercício, assim, na hora, assistindo o jogo, intervalo, foram trocar de roupa os jogadores, aí você fica lá classificando fonema. Nada disso. Esses exercícios que eu dei ao final, esses trabalhos de pesquisa, eles perceberam a utilidade de conhecer a camada sonora da língua, entendeu? Então tá ali, o que eu estava fazendo, hein? Renovando a prática didática, confere? Articular as disciplinas às capacidades cognitivas do sujeito. E aí é vantagem de você ser semioticista, porque você vai explorar todas as inteligências, todas as capacidades, eu chamo de antenas, todas as nossas antenas corporais, de modo ao conhecimento entrar por todo o corpo.
Ele vai entrar por todas as partes do corpo e vai atingir as variadas zonas do seu cérebro. Associar recursos ao tipo de inteligência a desenvolver. Isso é uma questão de planejamento. Por mais que a gente seja velho e cascudo no magistério, nós temos a obrigação de planejar o que queremos fazer na nossa aula, não é, Roberval? Não é, colega? A gente vai entrar em sala para fazer improviso? Não, a gente vai entrar em sala com objetivos bem definidos, saber o que é que eu quero dessa aula. Até porque de um ano para outro, com a velocidade das informações. E com o tipo de cabeça dos nossos alunos, a gente tem que estar sempre atualizado, organizado. E você sabendo onde você quer chegar, você pode escolher o melhor caminho, não é? Então, está aí. Associar os recursos ao tipo de inteligência a desenvolver. Jogar, em todos os sentidos possíveis e imagináveis, com os discentes. Isso não significa fazer dos seus alunos coleguinhas. Isso não significa permitir a quebra do respeito. Mas isso significa estabelecer uma cumplicidade com eles, que, ao contrário, faz crescer o respeito. Eu recebo declarações de amor das mais variadas das minhas crianças, porque eu trabalho com eles assim. Eu faço, no primeiro dia de aula, eu faço um recolho dos e-mails da turma e eu crio um grupo no Google. Então, eu dou a aula. No mesmo dia, quando eu vou para casa, eu faço o sumário didático da aula, normalmente em PowerPoint. E no grupo, eu posto o resumo da aula. E peço que eles me comuniquem, o mais rápido possível, o que não ficou legal, o que não entrou, o que ficou faltando, não entendi o quê. Para poder, na próxima aula, eu já partir daquela dificuldade para resolver, porque aquela dificuldade é o degrau para a próxima aprendizagem. Se eu não resolvo a dificuldade, o bloqueio só vai crescer, né? Só vai crescer. Então, está ali. Jogar com o corpo docente é fundamental. Inteligência e iconicidade são potenciais. Todo mundo é inteligente, uns mais para isso, outros mais para aquilo, mas não tem ninguém que não seja inteligente. Todos somos. Cada um com as suas particularidades. Portanto, a iconicidade, ela vai ter que ser observada. Você, professor, observar que tipo de iconicidade toca mais essa classe, toca mais aquela equipe da classe, toca mais essa outra equipe da classe, de modo a você movimentar o conteúdo com eles e movimentar, estimular o desenvolvimento das suas competências e habilidades. Competência é uma coisa, habilidade é outra, né? A competência é uma capacidade mental articulada na inteligência. A habilidade é o savoir-faire, né? É a capacidade de saber fazer. Então, eu tenho que observar tudo isso. Iconicidade não verbal e verbal são complementares. Eu não vou dizer para você, ensinar a língua é o principal. Não, ensinar pelo desenho é o principal. Não, tudo é principal e tudo é acessório. Depende do momento. Também tenho na internet, e aí é um livro bem incipiente, mas bem incipiente, que foi feito inclusive por uma equipe de alunos. Eu só entrei na parceria, que é aprendizagem, né? Português se aprende cantando. Português se aprende cantando. Então, cada aluno preparou uma música, uma letra de música, e nessa letra de música desenvolveu um plano de aula. Então, esse livro está lá disponível, grátis também para quem quiser, tá? As atividades também devem ser multimodais. Claro, se eu estou pedindo que a gente atinja todas as capacidades do sujeito, eu vou trazer um poema, eu vou trazer uma notícia de jornal, eu vou trazer uma letra de música, eu vou trazer um filme, um vídeo rápido. Eu tenho que mexer com todas essas coisas, isso aí que é dar os toques na pedra filosofal da inteligência do cara. Assim é que você mobiliza o sujeito. Os recursos multimodais estão hoje, já falei isso, repito, nas mãos dos alunos.
Por mais pobrezinho que seja o menininho, ele tem um smartphone. E, em vez de você mandar desligar o telefone para não perturbar a aula, vamos usar o smartphone para ajudar a nossa aula? Tem aquela aula que eu chego e digo, gente, ó, vamos combinar? Todo mundo desliga o telefone. Pá. E tem aquela outra, gente, todo mundo está com o telefone aí? Tá bom, então hoje vamos trabalhar com o telefone. E aí, vamos catar, busca aí, abre o Google, vai lá no Google, procura não sei o que lá. Né? Então, eles aprendem, inclusive, a fazer pesquisa. Quando a gente estava trabalhando com homonímia, polissemia, e eles descobriram que, inclusive, as imagens postas vêm lá no link, homonímia, no link, polissemia, aí os mais espertos não deram nem tratos à bola, né? Já foram direto pelo link. Né? Então, é muito interessante isso, porque você está aguçando o cara aprendendo a ver. Ele está aprendendo a ver. Trabalhar as múltiplas inteligências com recursos multimodais não gera despesa. Gente, nós, professores, também temos smartphone. E hoje existem caixas de som que se acoplam ao telefone. Então, você preparou em casa que você quer trabalhar com a música tal ou qual, não depende de trazer uma caixa de som desse tamanho, pegar recursos audiovisuais da faculdade que nem sempre tem, ou se tem, não funcionam, ou se tem, estão trancados não sei onde. Né? Os professores já passaram por isso em algumas vezes. Né? Hoje a gente tomou um couro aqui com o computador que não queria funcionar. Então, estamos sujeitos a chuvas e trovoadas. Vamos pensar em casa, vamos apostar no nosso smartphone, vamos comprar uma caixinha de som que acopla no smartphone e vamos trabalhar com música na sala de aula. Quando for para ver um videozinho, todo mundo linka bota o link no quadro. Cada um linka naquele lá e todo mundo vai ver o mesmo videozinho, que parece pequenininho. Eu não posso querer que todo mundo veja no meu smartphone. Então, recursos existem, depende de você querer usar. E, então, as aulas multimodais são divertidas para professores e alunos. Isso aí vale um parêntese. Tem um colega meu, que hoje em dia é um grande gramático no Brasil, que é o professor José Carlos Santos de Azeredo, é um dos grandes gramáticos da contemporaneidade. Ele fica brabo, ele fica querendo briga quando a gente fala de diversão na sala de aula. Não, o estudo é um trabalho, o estudo é como é que se diz, é uma responsabilidade, o estudo é uma coisa séria. Mas por que a gente não pode aprender rindo, hein? Por quê? Até que ponto brincar é uma coisa não séria? Né? Então, é vista uma diferença muito grande entre essa concepção de seriedade com sisudez. São coisas distintas. Né? E o nosso aluno precisa, de fato, estar próximo de nós. Sem abuso, sem falta de respeito, compreendendo os nossos limites sociais, porque isso é importante. Às vezes ele não aprende em casa o que é limite. Então você tem que ensinar, até para se preservar, né? Mas isso não significa que você não possa estar junto dele, perto dele, com ele, fazendo alguma coisa, certo? Se fosse assim, quando alguns de vocês chegarem, eu estava sentada de perninha cruzada de chinês aqui no quadro, e aquilo lá que vai fazer palestra para a gente? Aquela doida, né? Essa doida que está aqui presente. Né? Então, vamos lá, que com diversão é melhor. E aqui eu trago umas figuras de aulas participativas, aulas em que professores e alunos estão interagindo ativamente e que não são aulas minhas, não são aulas de alunos ricos, escolas maravilhosas, com todos os 1000 recursos, não são escolas comuns, salas de aula comuns. Né? Por acaso, essa escola aqui, as crianças receberam tablets para trabalhar. Mas algumas escolas do Rio de Janeiro também receberam. Foi no tempo de quem? Foi no tempo do ladrão Sérgio Cabral. As crianças, no tempo do ladrão Sérgio Cabral, ele distribuiu tablets nas escolas. Então, alguns até funcionaram, sabia?
Porque a jogada dos tablets na escola e dos notebooks para os professores, você sabe que é uma grande jogada, né, de grana, né? Pega aquelas porcarias da sucata, entrega lá na mão dos professores e joga o grosso lá nas minhas joias. Né? Então, está ali. Todas as escolas estão apetrechadas. A minha filha é professora da escola estadual e ela recebeu o notebook. Nunca funcionou. Recebeu o tablet, inclusive um tablet amarelo. Né? Eu falei, meu Deus do céu, tablet. Hein? O Bob Esponja. O diabo nunca ligou. Nunca ligou. Né? Então, não sei para que é aquilo, só pode jogar na parede e quebrar. Né? Ela deu para um primo meu que é especializado em negócio de computador, ele falou assim, me dá essa porcaria que eu quero ver o que isso serve. Ele deu para a netinha dele de 1 ano brincar, mas brincar, eu acho que ela sobe no negócio, né? Ela serve de bandeja, porque não é tablete, não funciona, não liga, não liga. E aí, muito obrigada. E vocês têm os meus contatos ali. Se alguém quiser fazer pergunta, eu acho que ainda pode, né? Se eu souber, respondo. Se eu não souber, eu fico envergonhada. Gente, vamos aproveitar esse momento para perguntas, aqueles que tiverem interesse. Vamos limitar, por uma questão de tempo, obviamente, a um número menor de perguntas, são 143 perguntas.